Oi, queridos, tudo bem? Professora Tayane Guerra. Olha só, hoje a gente começa uma sequência de 3 aulas em que vamos estudar a redação da Unesp. Nessa primeira aula de hoje, a gente vai falar sobre características gerais, estruturação desse texto, perfis temáticos e até algumas orientações argumentativas para você que quer fazer esse vestibular, que é tão diferentão do Enem. Nos nossos próximos encontros, vocês vão ter a oportunidade de estudar e debater a construção de textos a partir de um tema dos anos anteriores. Nessas lives, vocês vão poder participar ativamente da escolha dos temas que a gente vai debater. Como é que faz então? Vai ser publicado lá no Stories do Instagram do QI uma enquete para que vocês escolham entre temas dos anos anteriores da Unesp quais que vocês querem ver a gente debatendo aqui. E a partir disso, teremos a live sempre às segundas-feiras às 18 horas aqui no canal do YouTube, já debatendo o tema que você escolheu junto com a gente. Para a gente começar essa aula em que a gente vai discutir as características desse vestibular, é preciso primeiro destacar o óbvio. Vejam bem, a Unesp, que é elaborada pela VUNESP, é bem diferente da prova que a gente tem no Enem. Lá na Universidade Estadual de São Paulo, a gente tem uma primeira fase que é composta por questões objetivas e uma segunda fase em que você vai ter questões discursivas para responder e junto com essas questões discursivas é apresentado para vocês uma proposta de redação em que você tem que elaborar uma dissertação. E é por isso que a gente precisa conhecer as características dessa dissertação. E a gente vai começar a entender isso a partir dos temas que já foram cobrados nos anos anteriores. Vamos junto fazer essa análise comigo do perfil temático. Vejam bem, nos anos anteriores, a gente tem algumas situações de mudança. Primeiro ponto, rapidinho para destacar para vocês, é que esse vestibular vem passando por algumas modificações ao longo dos últimos anos. Então, ele, que era um vestibular que era aplicado a cada semestre, passou desde 2019 a ser aplicado apenas uma vez ao ano. Mas vamos conhecer os mais recentes temas e correr um pouquinho para trás do tempo juntos para ver qual que é o perfil de assunto, tema que é mais cobrado. Em 2020, a gente teve a seguinte interrogação: o carro é o novo cigarro? Vejam bem, aqui o objetivo da banca era estabelecer uma comparação de modo a tentar levar o candidato a discutir quais são os fatores relacionados ao vício que se tem na aquisição de carros, tal como num passado próximo havia o vício em cigarros. A gente só conseguiria compreender exatamente quais os caminhos argumentativos ao ler os textos motivadores. A mesma coisa aconteceu no ano de 2019, em que a frase também trazia um mote filosófico muito conhecido por aí, que na verdade é o mote penso, logo existo, que aqui foi substituído pelo compro, logo existo. A discussão encaminhada seria adequada se você discutisse a associação entre comprar e existir, ou comprar e ser feliz, comprar e realizar. Ou seja, era um tema para discutir o consumo, assim como em 2020, era um tema também que a gente poderia discutir mobilidade urbana, certo? No segundo semestre de 2018, a gente teve a seguinte pergunta: liberar o porte de armas a todos os cidadãos diminuirá a violência no Brasil? Já comecem a perceber junto comigo algo que a gente vai concluir já no esqueminha que eu mostro para vocês, os perfis de tema. Que aqui a gente tem uma direção muito voltada para que você assuma um ponto de vista bifurcado. Ou você vai dizer sim para responder essa pergunta, ou você vai dizer não para responder essa pergunta. Então, na realidade, o que a banca quer é que você se posicione com clareza. Em 2018, o voto deveria ser facultativo no Brasil? Essa era a interrogação. Vejam bem que nesse caso a gente também tem um tema contundente, polêmico, que permite um ponto de vista minimamente X ou Y. No segundo semestre de 2017, a gente tem lá prisão especial para portadores de diploma. Afronta a Constituição? Uma pergunta, que vai trazer uma discussão de teor jurídico, mas que está muito relacionada às discussões também da sociedade como um todo. No primeiro semestre de 2017, a riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira? Aqui, ao ler os textos motivadores, a gente entenderia que a discussão é sobre desigualdade social. E o que está se perguntando é se você, como candidato, acredita que o privilégio de pessoas ricas traz benefícios para a sociedade
como um todo ou se não traz, beleza? Então, aqui a gente apresentou para vocês alguns temas. Vamos agora, a partir deles e das poucas observações que eu fiz, chegar à conclusão de qual é o perfil temático que essa banca, que é a VUNESP, traz para a gente. Nesse perfil de temas, então, a gente pode destacar 3 características centrais. Sempre vai ser um tema interrogativo, é um tema normalmente controverso e, na maioria das vezes, é um tema de caráter dicotômico. Já já eu explico para vocês o que é isso. O que a gente pode dizer da característica do tema ser interrogativo? É que todos os temas são formatados como perguntas. Nesse sentido, o que a banca espera é que você, que é o candidato que está ali escrevendo, seja bem claro e enfático no seu ponto de vista. Responda a pergunta de maneira bem objetiva e clara para marcar a sua tese. Ao dizer que esse tema é controverso, o que eu, Tayane, estou trazendo para vocês? Estou trazendo a característica de que normalmente são temas mais polêmicos. São temas que estão sendo discutidos sim na grande mídia, estão sendo discutidos sim na sociedade, mas que normalmente são cercados de pontos de vista opostos, entre os que defendem, os que aprovam, entre os que são contra, os que são a favor, entre os que acham que a solução é X e os que acham que a solução é Y. É dessa mesma característica de um tema controverso que decorre a última característica do perfil que eu apresentei para vocês, que é o fato de ele ter uma possibilidade dicotômica. O que é dicotomia, Thay? Dicotomia é uma divisão em 2 partes ou 2 caminhos possíveis. Eu também chamei isso um pouquinho atrás, no início da nossa aula, de bifurcação. Pensem o seguinte, se a pergunta ela está dirigida para a ideia de que você tem que marcar um posicionamento X ou posicionamento Y, é porque isso apresenta para você pelo menos 2 caminhos. Então, você tem pelo menos 2 possibilidades para assumir um ponto de vista. Isso é bem diferente do Enem, né não? Vai pensando sobre isso, que a gente já vai discutir e ilustrar como que é, então, essa diferença entre a dicotomia que existe no tema da Unesp e o tema que é normalmente cobrado no Enem. Vejam bem, no Enem de 2016, a gente teve o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E aqui eu trouxe para vocês, para essa análise específica em que a gente vai comparar Enem com Unesp, o tema de 2018. O voto deveria ser facultativo no Brasil? À primeira vista, pode parecer que a única diferença entre os dois é o fato de um ser uma afirmação e o outro ser uma interrogação. Mas não é só isso não, gente. Existem mais questões por trás do fato de um ser uma afirmação e de o outro ser uma pergunta. Nesse tema do Enem de 2016, a gente, quando avalia bem de perto, percebe que o que é apresentado como tema já é em si mesmo uma situação problema. Afinal de contas, ninguém em sã consciência vai elaborar uma tese. Eu sou a favor da intolerância religiosa, certo? Por isso mesmo, qual é o caminho argumentativo que os candidatos têm que adotar diante desse tema do Enem? Tem que dizer que existem desafios, que existem malefícios, que existem impasses a ser superados quando se trata de intolerância religiosa. Por isso mesmo, o único ponto de vista possível a se assumir nesse tema do Enem é de que a intolerância religiosa é um problema no Brasil. Então, esse caminho de sempre reforçar que existem desafios, que existem problemas ou que existem situações maléficas advindas de um tema é a característica base da tese que você vai apresentar no Enem. Agora, do lado de cá, na Unesp, a gente já tem uma situação bem diferente, porque quando se pergunta se o voto deveria ser facultativo, a primeira coisa que a gente percebe é que o tema é polêmico, controverso, e por isso ele vai permitir vários pontos de vista possíveis. Por exemplo, você pode dizer na sua tese que o voto deve ser facultativo para todo e qualquer cidadão brasileiro, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Ou, por outro lado, pode assumir o ponto de vista de que o voto deve ser obrigatório para todo e qualquer cidadão brasileiro. Ou pode, inclusive, apresentar uma tese de ponderação, em que você pode afirmar algo como, bom, o voto pode ser facultativo para parte das pessoas, mas precisa ser obrigatório para outras pessoas. É o regime de voto que a gente já tem no Brasil. A partir disso, vocês já podem concluir junto comigo que na Unesp a gente precisa ser mais firme,
afirmativo, claro, em nossa tese. Enquanto que no Enem, de maneira geral, a gente pode sempre demarcar que existe uma problematização envolta naquele tema que foi apresentado pela banca. Quanto à estrutura desse texto, a gente, ao bater o olho nessa redação que está aí, pensa, bom, é bem parecido com o texto do Enem. E ele é mesmo. Tem algumas diferenças que eu vou apresentar para vocês, mas que são também importantes do ponto de vista da avaliação por parte da banca. A primeira diferença é que no Enem, se você tem um texto de 7 até 30 linhas, ele vai ser avaliado como um texto completo. Na Unesp, se o seu texto tem menos de 15 linhas, você vai ter um desconto considerável de nota em termos de argumentação. Em seguida, a gente percebe que esse texto também traz uma diferença em relação ao Enem pela presença do título, mas a estrutura que se segue continua a mesma. Temos introdução, desenvolvimento e conclusão. O título, eu preciso destacar para vocês que ele não é avaliado pela banca. Então, tanto faz, tanto fez. Se você apresentar ou não apresentar, o que conta é o que está na introdução, desenvolvimento e conclusão. Tendo isso em vista, a sugestão que eu dou para vocês como professora é: você já faz título bem? Sabe fazer título criativo? Ótimo! Use e abuse dessa sua capacidade e apresente um título que pode ser uma boa carta de entrada para essa introduçãozinha que vai aparecer logo depois. Agora, se você já tem uma dificuldade natural para apresentar título, abra mão disso e comece o seu texto justamente contextualizando o tema. Para contextualizar o tema, existem várias estratégias. Lembrem-se que a gente vai discutir isso nas lives que vêm nas semanas seguintes. Mas é comum apresentar uma estratégia de retomada histórica, de dados numéricos e estatísticos, definição ou conceituação, e diversas outras. O mais importante aqui para a Unesp é que vocês não deixem de marcar a tese logo no fim dessa introdução. Lembrando que essa tese tem que ser clara e bem definida. Então, se a pergunta é: o voto deve ser facultativo no Brasil? Exige-se que você responda a essa pergunta de maneira clara. Você acha que sim ou você acha que não? Como então que eu formulo isso, Thay? Percebe-se que o voto deve se tornar obrigatório para todos os cidadãos brasileiros a partir dos 18 anos até os 65. Crave isso de maneira bem assertiva no seu texto para deixar claro para a banca que você não eximiu-se de apresentar o seu ponto de vista. Na parte que se segue de argumentação, é muito importante que você mobilize diversos conhecimentos para poder demonstrar para a banca que você consegue comprovar o seu ponto de vista. Você pode lançar mão de repertório sociocultural, você pode apresentar dados numéricos que estão no texto motivador para apoiar e confirmar o que você já apresentou como raciocínio e outras estratégias que são comuns. Mas o que diferencia mesmo esse texto do Enem é o fato de que, na conclusão, não é exigido de você que apresente a proposta de intervenção com os 5 elementos obrigatórios. E aí, o que eu coloco no lugar disso, tá? Bom, você vai apresentar uma retomada de ideias anteriores, pode ser uma reafirmação da tese. Essa reafirmação da tese pode vir acompanhada de uma retomada estratégica dos argumentos que você apresentou no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. E em seguida, você pode fechar o seu texto com diversas estratégias também. Mas as estratégias, dentre todas, que mais são comuns de se apresentar nessa banca, ou seja, na VUNESP, é a de perspectivas futuras ou até mesmo de uma proposta de intervenção mais aberta, que não seja aquela em que você tem que apresentar o quem, o que, o como, o efeito e um detalhamento. No caso do voto, por exemplo, se você quisesse apresentar alguma perspectiva futura, você poderia dizer que é necessário que essa questão seja discutida mais a fundo, inclusive por meio de participação popular e consulta da sociedade, que é a maior interessada na representatividade por voto. Então, esses caminhos a gente vai discutir perfeitamente nas nossas aulas seguintes, que são as lives. Mas eu já deixei para vocês aqui, na nossa descrição, o arquivo que mostra essa redação que está projetada aqui para vocês. Essa foi uma redação avaliada com nota máxima no ano de 2018. Vale muito a pena vocês lerem para observar quais são as estruturas que essa aluna usa e que levam esse texto a ser também qualificado como um texto de nota máxima. Não só as estruturas, como também o teor argumentativo, beleza? Quanto ao perfil argumentativo, o que é que a VUNESP espera da gente como candidato? Bem,
Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que a gente vai conectar esse conhecimento com o conhecimento que a gente já trabalhou anteriormente, que é justamente o de perfil temático. Vejam bem, a gente precisa fugir de algumas coisas para apresentar um bom texto nessa banca. A primeira coisa é, fuja das ideias do texto motivador. O texto motivador está ali para suscitar a discussão do tema. Como eu já disse para vocês, é possível sim usar um dado do texto motivador para reforçar ou comprovar um raciocínio desenvolvido por você ao longo dos 2 parágrafos do meio do texto, mas evitar de trazer trechos do texto motivador dentro do seu é o que vai garantir que você tem uma autonomia argumentativa. E eu não estou dizendo só de fazer uma cópia tal e qual se encontra no texto motivador, mas evitar inclusive paráfrases ou até mesmo ideias próximas, ok? A VUNESP penaliza na argumentação aqueles textos que estão muito próximos dos motivadores e não conseguem apresentar ideias que vão além do que a própria banca já apresentou, ok? Além disso, a gente precisa fugir e tomar muito cuidado com as ideias que geram contradição. Porque vejam bem, se eu disse para vocês que os temas permitem uma bifurcação de ponto de vista, você tem que escolher um ponto de vista e defender e garantir que todas as ideias apresentadas ao longo do desenvolvimento vão sustentar este ponto de vista. Cuidado com as ponderações do tipo por um lado, por outro lado, porque isso vai gerar um texto sem marca de opinião clara e contraditório. Fugir também de um tom meramente expositivo. É um texto argumentativo e opinativo por natureza, porque ele quer que você marque a sua posição de maneira explícita. Então, para marcar essa opinião, é muito importante que você pense na seleção de vocabulário. Então, é bacana que você utilize expressões como claramente se percebe tal situação, é relevante destacar tarará, tarará. O voto precisa ser pensado sobretudo na dimensão tal. Então, essas palavras que expressam ênfase argumentativa, que a gente chama de modalizadores argumentativos, são muito importantes para essa banca que é a VUNESP. Agora, o que a gente deve abraçar para fazer esse texto funcionar do ponto de vista argumentativo? Bom, investir em repertório sociocultural. Conhece uma referência de filme, um livro que pode ser relacionado, uma série, ou até mesmo algum tipo de conteúdo filosófico ou sociológico? Use isso para fundamentar a sua argumentação, porque vai tornar o seu texto um pouco mais autônomo em relação aos motivadores e vai mostrar que você tem uma ótima capacidade argumentativa. Uma estratégia super interessante para você argumentar bem nessa prova é justamente lançar a mão de contra-argumentação. Como é que funciona a contra-argumentação? Bem, para argumentar no sentido tradicional, você faz o quê? Seleciona seu ponto de vista e apresenta ideias que vão sustentar esse ponto de vista. Na contra-argumentação, a gente faz um caminho um pouquinho diferente. Vamos, então, criar uma hipótese aqui. Se o tema é o voto deve ser facultativo no Brasil, eu posso assumir o ponto de vista de que sim, esse voto deve ser facultativo. Então, como que eu construo uma contra-argumentação? Bom, para eu selecionar o contra-argumento, eu preciso pensar na seguinte ideia: qual seria o argumento utilizado por pessoas que pensam o contrário de mim? Então, eu vou dizer, bom, quem pensa que o voto deve ser obrigatório, acha que ele é parte essencial do papel do cidadão. Você coloca essa ideia primeiro no seu texto e depois refuta ela, ou seja, você apresenta o contra-argumento, o argumento contrário, e em seguida refuta. Exemplo: existem diversos indivíduos que defendem que o voto deve ser obrigatório porque é parte natural do papel de cidadão escolher seus representantes. Contudo, isso na realidade pode ser negado, etc, etc, etc. É claro que eu escolhi um ponto de vista até bem difícil de sustentar, concordam comigo? Mas é possível que você apresente a contra-argumentação em qualquer sentido. A gente vai falar mais sobre isso nas lives, mas já fica essa dica para vocês. Além disso, não esqueçam de construir afirmações enfáticas. Não tenham medo de assumir a ideia de que sim, o voto deve ser facultativo ou não, o voto não deve ser facultativo. É isso que a banca quer. Então, faça afirmações, seja bastante claro e não deixe nenhuma dúvida para o corretor de qual é a tese que você está defendendo, ok?
Gente, nessa aula, então, a gente construiu as bases do entendimento de como começar a pensar essa redação lá na Unesp. Mas a gente só vai conseguir ver a prática disso na realização textual nas próximas lives que a gente vai ter. Fica com a gente que no QI é diferente.